Aos teus pés estou, o meu mundo pereceu. Planos tão humanos não eram afins aos teus, por isso nu estou, vazio eu vou, um vaso que não sabe o seu fim. Quero ouvir a tua voz, até quando vais calar? O silêncio é o algoz do coração. A ausência é dor atroz que eu não sei mais suportar. Quero descansar em ti, na palma da tua mão, e com essa mão tu esmagaste o meu ser, mas faz-me crer que é a mesma mão que vai reconstruir o meu viver. Pois um vaso novo eu quero ser, crucificar tudo que em mim deve morrer, que assim eu possa, enfim, contigo reviver. Toma em tuas mãos a minha dor, faz do meu canto teu louvor, teu coração eu quero ter. Forge, ó Senhor, neste teu vaso teu querer. Mas mesmo assim eu vou cantar, e com este canto proclamar a fidelidade do meu Pai, a alegria em meio aos ais, cantar o bem que em meio à dor tem me feito, Senhor, e crer que os cacos que estão no chão quebrados são barro em tua mão, que um vaso novo vais trazer, santificar tudo que em mim é o teu querer, que assim eu seja, enfim, imagem do teu ser. Faz da minha vida, ó Senhor, mas um vazio ao teu dispor. Meu coração vem preencher. Verte, ó Senhor, neste teu vaso teu viver. No nome santo de Jesus, cantamos nossa redenção. A Ele
sobre nós. É Cristo que nos faz viver. Seu sopro aquece o louvor que entregamos aos seus pés, clamando o nome do Senhor. A nossa alma canta. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. Todas as dores, toda a tristeza, cada resquício de dor, cada pegada, vidas marcadas, te entregamos, Senhor. Nós ouvimos teu convite, quebrantados por tua graça, ansiamos por tua voz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde vós que estáis sobrecarregados, lançai fora o medo, lançai fora toda dor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde vós que estáis sobrecarregados, lançai fora o medo, lançai fora toda dor. Canta minha alma pelas memórias de tudo que fez o Senhor. Pranto em dança, choro em riso, vivemos por teu amor. Nós ouvimos teu convite, partilhamos o banquete que a alma satisfaz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde vós que
Contemplamos tua beleza, recebemos teu perdão. Se descansam nossas almas, somos pregos em tuas palmas, que concedem redenção. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde vós que estáis sobrecarregados. Lançai fora o medo, lançai fora toda a dor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde vós que estáis sobrecarregados. Lançai fora o medo, lançai fora toda a O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força. Sua palavra é pão, luz, e meus passos conduz. Não irei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é pão, luz, e meus passos conduz.
Sejam muito bem-vindos a esse culto que acontece de maneira online da Comunidade do Redentor. A gente está muito feliz de recebê-los dessa maneira tão especial que a gente tem feito, tão próxima ao mesmo tempo que a gente está tão distante, da certeza de que o Espírito de Deus que é vivo, o Espírito de Deus que está em todos os lugares, nos congrega numa só fé, numa só adoração, na mesma oração que nós fazemos em conjunto, você na sua casa, nós aqui nessa gravação. É muito bom porque o nosso Deus, Ele é um Deus que fala, é um Deus que se comunica conosco, é um Deus que está atuando nas nossas vidas em todo o tempo. E é por isso que nós nos reunimos aqui não em nosso nome, não em nome da igreja, mas em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que nós nos reunimos aqui é um Deus que é próximo de nós, é um Deus de perto, é um Deus que se comunica com cada um de nós. É um Deus que faz morada nos nossos corações e nos enche de esperança. O tema que nós vamos compartilhar com vocês hoje, na verdade, é uma nova série de mensagens chamada Detox, de alma limpa em um mundo contaminado. Eu sei, detox é um nome meio esquisito, mas é a maneira que nós encontramos de falar que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós somos, através de informações, através de palavras ríspidas, através de escritas de pessoas nas nossas redes sociais, a gente tem sido intoxicado, a gente tem sido contaminado de tal forma que a gente tem tido uma repulsa nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, que tem não só causado o afastamento pelo nosso isolamento social, mas sobretudo o afastamento emocional das pessoas, por conta da polarização, por conta de críticas, por conta de opinião de outras pessoas. Por isso a gente quer olhar para o Evangelho e entender como o Evangelho pode transformar o nosso coração para de maneira renovada a gente lidar com os nossos relacionamentos, viver em sociedade e continuar construindo comunidade. A palavra do Senhor, a palavra-chave para esse tempo que a gente vai viver e refletir nessa palavra é a palavra que está em Provérbios 4:23. E Provérbios 4:23 diz: acima de tudo guarde o seu coração, porque disso depende toda a sua vida. A nossa vida, a qualidade da nossa vida, a saúde da nossa vida, a sanidade da nossa vida depende de guardar o coração, guardar os nossos pensamentos, guardar a nossa mente, porque é do coração que vem as atitudes, é do coração que vem o comportamento, é do coração que vem os hábitos, é do coração que vem a fala, e por isso é dessa maneira que nós nos relacionamos com o mundo. Se a nossa alma está ferida, então a gente fere. É sobre isso que nós queremos falar. Seja bem-vindo a esse culto, que acontece em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós queremos orar, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse tempo tão precioso que a gente pode ter. Esse tempo, Pai, de comunhão contigo. Esse tempo, Pai, onde a gente quer ouvir a Tua Palavra, onde nós queremos buscar ao Senhor em oração, como nós estamos fazendo, Deus, a Tua presença que enche a nossa vida, que enche a nossa casa. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor enche a casa de cada um agora com a Tua glória, Pai, a Tua presença maravilhosa. Que o Senhor nos tome por completo, enche o nosso coração de esperança, Pai. Vai limpando tudo aquilo, Deus, que não te agrada, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos afasta dos nossos relacionamentos, Pai, tudo aquilo que nos faz ferir e ser ferido. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos enche mais uma vez e mais uma vez. Nós queremos mais do Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor, com essa presença maravilhosa, esteja conosco e permaneça conosco. Sem o Senhor nada podemos fazer. Nós estamos de mãos vazias, sem nada para te oferecer, mas nós sabemos que o Senhor é todo-poderoso e o Senhor deseja nos encher com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua compaixão, com o Teu amor. Faça isso, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto do coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a
todo tempo. Tu és meu Deus, te louvo. És meu Deus, te amo. Cada dia entoarei um cântico novo. És meu Rei Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, congregação. Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto do coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, em minha alma uma nova canção em todo tempo. És meu Deus, te louvo. És meu Deus, te amo. Cada dia entoarei um cântico novo. És meu Rei Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, na congregação. Longe devo estar, não posso abraçar, mas sei que estás aqui. Em casa preso estou, com meus próprios eus, quero te encontrar, pois sei que está em mim. Vivo és em meu olhar, em meu coração. Te louvo, pois sei que és meu Deus. Quero te sentir, em teus pés tocar. O céu é incrível, mas eu posso tenho tempo então pra me desculpar das vezes que não te escutei. Tenho tempo então pra te adorar, pois meu único abraço agora é teu. Vives em meu olhar, em meu coração. Te louvo, pois sei que és meu Deus. Quero te sentir, em teus pés tocar. O céu é incrível, mas eu posso crer. Te convido agora a olhar ainda por essa imagem. O que você está olhando na televisão, no celular? Olha as paredes.
dessa igreja, os vitrais. Agora fecha os olhos, respira fundo, tenta lembrar do perfume dessa igreja, o perfume do Espírito Santo que aqui habita e agora ele bate na tua porta, na porta do teu coração. Convida o Espírito Santo para entrar no teu coração nesse momento. Respira fundo, tenha certeza de que o Espírito Santo está bem perto de você e ele quer preencher o teu coração. Ele quer que você, nesse momento, confesse a Ele todos os pesos que ocupam espaço nesse teu coração. Não deixe nada ocupar o espaço que é dele. Não deixe nada que pesa no teu coração ocupar o espaço que é do nosso Cristo Jesus. Confessa a Ele. Pai querido, que o Teu Santo Espírito ultrapasse todas as paredes, que Teu Santo Espírito preencha o coração de cada um, Deus, cada um dessa igreja, cada um dessa cidade, cada um desse país, desse mundo, Pai, independente de qualquer coisa que nos afaste de Ti, que o Teu Santo Espírito seja presente, que incomode o nosso coração de forma que não permitamos mais, Deus, que todas as coisas que pesam no nosso coração ocupem esse espaço que é Teu. Esse espaço é Teu, Deus. Nosso coração é Teu, Deus. Vivas em meu olhar, em meu coração, te louvo, pois sei que és meu Deus. Quero te sentir, em teus pés tocar. O céu é incrível, mas eu posso crer. Sei que vais curar toda a tua nação. O céu é incrível, mas eu posso crer. Que o céu é incrível, mas eu posso crer. Que o céu é incrível, mas eu posso crer. Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor é incrível. Nós te louvamos porque não existe nada em nós que seja capaz de alcançar o teu coração, alcançar a tua presença, mas é o Senhor que se dispõe a estar conosco. É o Senhor que vem ao nosso encontro. É o Senhor que estabelece essa reconciliação através da tua cruz. Nós te louvamos por isso, nós te louvamos por desfrutar dessa comunhão, nós te louvamos porque o Senhor revela com cada vez mais profundidade quem o Senhor é e o que o Senhor deseja fazer em nós, através de nós, no mundo onde a gente vive. O Senhor é incrível e tudo que o Senhor faz é incrível e a gente quer experimentar mais do Senhor nesse culto online. Nós queremos experimentar mais do Senhor, porque mesmo distantes, o Senhor é vivo e faz o que o Senhor quer, na maneira que quer, quando quer. Por isso nós não queremos ser barreiras para o teu agir. Atue
conforme a Tua vontade. Isso nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a gente pensou nessa nova série de mensagens refletindo em uma preocupação que nós temos, uma preocupação crescente. A gente tem tido esse olhar para o contexto na qual nós estamos inseridos. A gente, ao mesmo tempo que a gente tem buscado as Escrituras, tem buscado a palavra do Senhor em oração, em clamor, para que Deus nos dê discernimento, a gente também tem tido um olhar para o contexto na qual nós estamos vivendo, o contexto na qual nós estamos inseridos. É um contexto complexo, é um contexto difícil, é um contexto que a gente tem dificuldade de ter discernimento, mas é para esse contexto que a palavra de Deus quer ser anunciada e quer ser profundamente transformadora e libertadora nas nossas vidas. A nossa preocupação é que nesse tempo de pandemia, não só o isolamento social tem sido prejudicial para nós, não só o distanciamento de nós estarmos cada um nas nossas casas, fazendo só o básico na rua, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Mas a gente tem gradativamente se afastado emocionalmente das pessoas. Gradativamente a gente tem se afastado afetivamente das pessoas. Cada vez mais a dinâmica das redes sociais tem tomado lugar nos nossos relacionamentos, porque foi o que nos restou. E essa maneira de se relacionar nas redes sociais, ela não forma comunidade, ela não cria comunidade. Porque à medida que o tempo passa, a gente, por conta das polarizações, por conta das opiniões distintas pela crise que nós estamos vivendo, a gente vai se relacionando cada dia mais com os nossos semelhantes, com aqueles que pensam parecido com a gente, e cada vez mais a gente vai se afastando daqueles com os quais nós não temos afinidade, aqueles com os quais nós pensamos diferentes. E nós temos cada vez mais dificuldade de falar com tais pessoas. O Leandro Carnal, muito interessante, um livro que ele escreveu a respeito da solidão, tentando compreender esse aspecto da solidão, ele cita um sociólogo francês, em que ele analisa a realidade da rede social, ele analisa essa realidade dos relacionamentos que se dão em WhatsApp e redes sociais, e ele fala que existe uma ameaça aos nossos relacionamentos, na forma como a gente convive na rede social. E ainda se torna ainda mais importante para nós, porque é o que nos resta muitas vezes dos nossos relacionamentos, é lidar com as redes sociais. Por isso esse problema ele fica ainda mais grave quando nós trazemos para a nossa realidade de hoje. E ele diz o seguinte, que os nossos relacionamentos nas redes sociais funcionam para formar comunidades em que todos compartilham interesses comuns. Jamais sociedades nas quais o imperativo democrático da convivência com as diferenças seja a regra do jogo. As redes funcionam como uma solidão interativa, onde podemos passar horas na internet sem nenhuma relação verdadeira, ou seja, diferente, contraditória. Olha só que interessante que ele está falando para nós aqui. Ele está falando para nós que na rede social a gente cada dia nos relacionamos com aqueles que nós temos afinidade. Formamos comunidades dos iguais, comunidades dos semelhantes, comunidade daqueles que pensam da mesma maneira, daqueles que pensam o mundo da mesma maneira, daqueles que pensam a realidade social da mesma maneira, aqueles que pensam a fé da mesma maneira, aqueles que compreendem a família da mesma maneira. Por quê? A rede social nos proporciona um ambiente controlado. Eu falo com as pessoas o tempo que eu quero, a hora que eu quero e se eu quero. Então, se eu estou num grupo, eu posso simplesmente sair desse grupo. Se eu estou numa conversa, eu posso simplesmente sair dessa conversa, se a conversa não está me agradando. E a gente vai lidando na vida com a possibilidade da gente ter um controle de um clique e a gente poder selecionar quem a gente conversa, quem a gente não conversa, o tempo que conversa e assim por diante. Só que dessa maneira não se constrói comunidade, dessa maneira não se convive em sociedade. Você já imaginou se a gente está numa roda conversando
e aí a conversa ela não está muito boa, ela não está muito agradável, ela está indo numa direção que eu não gosto. O que você faz? Você simplesmente ignora e sai da conversa? Você não faz isso. Você convive, você ouve o outro, você coloca a sua opinião e assim a gente vai construindo relacionamentos, a gente vai construindo sociedade. Não se constrói sociedade dos iguais. Não se constrói sociedade de todo mundo que pensa igual. A sociedade se constrói com o contraditório. E é o contraditório e o diferente que me faz pensar e, por conseguinte, me faz crescer. E uma coisa aqui que o Leandro Carnal ele complementa nessa reflexão desse sociólogo é que, quem sabe, a angústia contemporânea não seja somente a solidão, mas seja a falta de controle sobre, ele coloca bem assim, a falta de controle sobre estar só ou acompanhado. A falta de controle no estar só ou acompanhado. Quem sabe, quando a gente tem uma família grande, muitas pessoas, o teu desejo seja estar só. Mas, o que acontece? Você não consegue. Você está numa mesma casa com um monte de gente e é difícil você estar só. Agora, quando você está sozinho, dia após dia, você está no mesmo lugar, você não convive, você quer estar acompanhado. Só que muitas vezes a gente não tem o controle disso. E o Leandro Carnal, quem sabe essa pode ser a angústia contemporânea, a angústia dos nossos dias. A gente compreende que a sociedade brasileira é uma sociedade imatura porque a gente convive com muitas polarizações, com intolerância com a opinião do diferente, com a incapacidade de lidar com críticas, com reações desproporcionais a estímulos dados, agressividade, ódio, falta de senso de coletividade. Por isso que a gente está trabalhando nesses próximos domingos sobre esse tema detox. Detox é um tema muito usado na saúde física, né? Quem não tomou aquele suco chamado suco detox, aquele suco verde, que é um suco para tirar todas as toxinas do seu corpo, tirar o mal-estar, para voltar a ter saúde e bem-estar nas suas relações, na sua vida. Por isso, detox significa o conjunto de diversas estratégias para ajudar o corpo a funcionar melhor e a eliminar as toxinas. A nossa vida física, nós sabemos que dependendo do alimento que nós comemos e da quantidade que nós comemos, dependendo se a gente tem tempo de descanso, se a gente dorme direito, se a gente não dorme direito, dependendo se a gente faz exercício físico ou não faz, a gente sabe cientificamente que o nosso corpo vai reagir a esses estímulos. Vai criar toxinas no nosso corpo se nós não fazemos, se nós não nos exercitamos, dependendo do que a qualidade de alimento que nós ingerimos, a gente vai ter mal-estar, a gente vai ter falta de vitaminas, a gente vai ter problemas de saúde. Como a gente faz nas nossas emoções? Dependendo do que você ouve, dependendo do que você lê, dependendo das relações que você tem, isso vai intoxicando a sua alma. De tal forma que você é contaminado por tantas coisas ruins, contaminado por tantas coisas controversas, contaminado com tanta agressividade, com tanto ódio, você começa a reagir dessa forma. Você começa a reagir agressivamente e você começa gradativamente a se afastar das pessoas e a ter dificuldade nas suas relações. Como você lida com isso? Como você atua no mundo tão polarizado? Como você consegue não concordar com uma ideia e não rejeitar a pessoa que tem a ideia? Como você consegue estabelecer um vínculo e uma conversa com alguém que pensa o contrário de você e não o agredir psicologicamente, moralmente, através das suas palavras? Interessante. Grande desafio esse que nós estamos vivendo. A construção dessa série tem como objetivo perceber o que nos atrapalha para construirmos comunidade, para convivermos em comunidade, para convivermos em sociedade. E perceber através do Evangelho quais são as estratégias que Ele nos dá, quais são os recursos que Ele nos dá para lidar da melhor forma possível, para de alma limpa
fazer diferença no mundo que cada vez mais está tóxico, cada vez mais está agressivo à nossa qualidade de vida e às nossas relações. A raiz da maioria dos nossos pecados, ela vem do mundo exterior, através de falsas ideias, falsas crenças, e são adotadas no nosso mundo interior. Ou seja, as palavras que nós recebemos, os nossos pensamentos determinam o que nós nos tornamos. E lá em Provérbios 27:19 fala exatamente isso. Provérbios diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. O conceito bíblico de coração é o centro da vontade, é o centro do pensamento, é o centro das intenções que geram todo tipo de comportamento e de atitude. Do coração nasce todas as nossas atitudes e todo o nosso comportamento. Por isso que a palavra diz que o coração, ou seja, esse centro da vontade, esse centro das decisões, reflete quem somos. Porque, claro, aquilo que nós cremos, aquilo que nós somos, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós pensamos, vai determinar as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Eu quero chamar a tua atenção ainda de maneira introdutória, que esse tempo que nós estamos vivendo tem revelado o quão frágil tem sido a nossa vida devocional, o quão frágil tem sido a nossa vida com Deus. Deixa eu dar alguns exemplos para você. Eu tenho percebido que a gente está cada vez mais dependente de pregadores. A gente não vai mais para a palavra. Muitas pessoas que eu tenho conversado têm dificuldade de estabelecer um relacionamento diário com Deus, um relacionamento, uma busca profunda por Deus. Mas ela depende de pregadores. Ela pipoca de pregador em pregador. A gente tem uma insumidade de materiais na internet e a gente vai ouvindo pessoas, ouvindo o que pessoas falam sobre a palavra, o que as pessoas falam sobre a realidade, mas a gente não tira tempo para ver as verdades que Deus fala ao seu coração, que revela da profundidade do teu coração e que revela a realidade na qual você está inserido. Dependência de pregadores. Segundo, a rotina bagunçada. Muitas pessoas têm reclamado: eu não tenho mais horário para acordar, eu não tenho horário para dormir, eu como às 2 da tarde um dia, outro dia eu como às 4, outro dia eu como às 11. Uma rotina bagunçada. Então, qual o momento que eu estabeleço na minha vida devocional? E uma coisa que eu tenho percebido é que dentro dessa rotina bagunçada, a gente se tornou escravo da produtividade. Ou seja, eu quero estabelecer a mesma produtividade profissional que eu tinha quando era presencial. E aí você se coloca dentro dos desafios que a gente tem economicamente. Cada empresa que nós estamos inseridos tem os seus desafios. Então você trabalha mais, você trabalha até madrugada, você trabalha no domingo, você não sabe mais o que é segunda, o que é sábado, você não sabe mais que turno você está. Porque você é o que você produz. Então a rotina foi para o espaço. E as crianças correndo na volta. E você tentando estabelecer um ritmo. O estresse aumentando, a agressividade aumentando. E as redes sociais cada vez mais tóxicas no meio de toda essa situação. O pior, a gente tem trabalhado cada vez mais. E no momento que nós temos para descansar, o que a gente faz? Dá uma olhada na rede social. Para acabar bem o dia. A gente vê a opinião de pessoas que nós discordamos, nós vemos pessoas que nós amamos e admiramos falando coisas que são absurdas aos nossos ouvidos, e aí a gente vai destruindo a nossa alma pouco a pouco. Último dessa constatação introdutória, o excesso de informação que nós temos. Muita informação, pouco filtro. Informações que pouco a pouco vão tomando espaço no nosso coração e vão estabelecendo o nosso comportamento. Como você está lidando dia após dia o número crescente de pessoas que falecem pelo Covid? Como você atinge o seu coração com notícias da distância da vacina disponível no Brasil? Como você lida com notícia de um ano sem perspectiva?
Você e eu estamos lidando com um ano que não será mais presencial. Como você lida com essas informações? Que filtro você usa para lidar com essas informações? Dentre tantas e tantas e tantas e tantas outras informações que nós temos. Por isso eu quero desafiar você, é que quando você coloca os seus pensamentos naquilo que é eterno, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é capaz de transformar as suas vidas, então você tem uma outra atitude. Mas se você está perdido nos detalhes de crenças temporárias, egoístas e falsas, isso vai destruir pouco a pouco a sua alma. Dentro do nosso tema pensamento tóxico, aquilo que tem ocupado a sua mente e o seu coração, eu quero destacar um pensamento. Nós acreditamos que temos o controle sobre a nossa vida. Nós acreditamos que temos o controle dos nossos relacionamentos. Nós acreditamos que temos o controle da nossa vida profissional. Nós acreditamos que é nós que determinamos tudo isso. É a minha competência, é a minha capacidade relacional, é a minha capacidade de gestão da vida, mas não é. Então, quando a vida muda, quando a vida tem um outro aspecto, você e eu não sabemos como lidar. Você e eu, nós não temos o controle. Acreditamos que temos o controle e, em segundo lugar, que somos aquilo que produzimos. Quando a vida muda, a gente não sabe lidar, a gente não tem a resposta da crise da nossa empresa. Então, a nossa alma não lida bem com isso e o nosso comportamento se torna agressivo ou depressivo ou apreensivo com tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Eu quero convidar você, na linguagem bíblica, a levar os teus pensamentos cativos a Cristo. A levar tudo aquilo que está permeando a sua vida, tudo aquilo que você está alimentando a sua vida, levar cativo a Cristo. Levar os teus pensamentos, tudo aquilo que está abrangendo a sua vida, o seu coração, a sua mente, como escravo a Cristo, presos a Cristo, aos pés da cruz. Você e eu carregamos coisas que nós não precisamos carregar. Você e eu estamos lidando num tempo que nós não temos recursos para lidar. Você e eu estamos lidando numa complexidade que nós não temos capacidade para trazer solução para isso. Você necessariamente precisa levar os teus pensamentos cativos a Cristo. E eu quero trazer essa mensagem a partir de um texto específico que se encontra em Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler todo Isaías 55. A palavra do Senhor diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha aliança prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, nações que não o conhecem, se apressarão até você por causa do Senhor seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais elevados do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer,
para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Texto precioso de Isaías 55. Isaías, que é um profeta que fala para dentro de um contexto do povo de Deus que estava disperso por todo o Império Babilônico. Povo de Deus que foi separado, não só nesse contexto que a gente está de isolamento social, né, que a gente fala no FaceTime, a gente fala via WhatsApp, todas as outras vias que a gente tem para falar e ver as pessoas, mas ali foram divididas famílias, foram divididos amigos, cada um para um canto, e eles não tinham como se comunicar, não tinham como se falar. Histórias foram rompidas, histórias foram apagadas. E dentro desse isolamento, não só um isolamento afetivo, mas um isolamento em relação a Deus, porque o templo foi destruído e a fé do povo de Israel naquela época estava muito atrelado ao templo, muito atrelado ao lugar, e esse lugar foi destruído e junto foi destruída a sua esperança. Como um Deus tão grande permite que algo tão destrutivo aconteça com o seu povo. Era esse o contexto do povo de Israel, era esse o contexto de falta de esperança, de controle algum sobre a sua história, era esse momento que o povo estava vivendo. E a palavra de Deus, ela entra para dentro desse contexto de isolamento, para dentro desse contexto de falta de esperança, desse contexto com falta de controle sobre a situação, sobre o tempo, sobre a vida. E a primeira coisa que eu destaco é a maneira pela qual o profeta inicia esse capítulo e ele começa a trazer para esses irmãos, para esse povo. Deus começa a os encontrar nessa situação, porque Deus é protagonista nesse encontro. E ele diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E aí ele fala, vocês que estão com fome, venham. Só que aí ele diz, vocês que não possuem dinheiro algum, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Existe uma verdade que nós aceitamos na nossa mente, no nosso coração, de que nós precisamos ter recursos para chegar a Deus. Nós precisamos estabelecer um equilíbrio na nossa vida para chegar a Deus. Nós precisamos ter um mínimo de controle na nossa vida para chegar a Deus. Não. O Senhor está falando para cada um de nós, você que não tem controle sobre a sua vida, você que não tem recursos, você que está no pronto de gritar, pedindo de socorro, venham, bebam, saciem. E ele vai mais além disso, ele diz, a alma de você se deliciará com a mais fina refeição. Ele não está falando aqui de algo material, mas ele está falando algo espiritual, ele está falando aqui que no meio dessa crise, no meio desse isolamento, no meio dessa dispersão, ele quer ter um encontro conosco. Ele quer atingir o nosso coração, ele quer transformar a nossa realidade, ele quer renovar os nossos olhos, renovar nossa mente. Essa mente tão escravizada por aquilo que nós temos recebido e deixado que intoxique a nossa alma, e a gente tem se tornado tão bélico, tão combativo, tão confrontador, destruindo os nossos relacionamentos. Mas ele continua dizendo, deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Se ele está falando para que a alma deles viva, é porque em algum momento a alma deles morreu. Se o Senhor aqui está falando, queridos, ouçam-me para que a alma de vocês viva, é porque de alguma forma a nossa alma se desencontrou com Deus. Porque só existe um lugar onde a nossa alma encontra repouso, e esse lugar é a presença de Deus. Não existe outro lugar. A gente pode vagar, a gente pode buscar outras formas de ter o controle sobre a nossa vida, mas é em Deus que nós encontramos repouso,
É em Deus que nós encontramos alicerce, é em Deus que nós encontramos sustento, é em Deus que nós encontramos estabilidade, é em Deus que nós encontramos força, é em Deus que nós encontramos esperança, somente em Deus e nada mais. É isso que o profeta está falando. O que o profeta está falando é: eu tenho um alimento necessário para eliminar as toxinas que contaminam o teu corpo e a tua vida. Eu tenho os recursos necessários para limpar a tua alma das toxinas que te contaminam e destroem a tua vida, os teus relacionamentos, a tua família, a nossa convivência em sociedade. Eu tenho. Mas é tão bonito que o convite de Deus, ele não é feito no nada, porque logo nós encontramos esse momento específico desse encontro que Deus está estabelecendo com o seu povo, e por isso eu quero enfatizar isso. O segundo ponto é o encontro com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta sincera para você. Há quanto tempo você não tem um encontro real com Deus? Há quanto tempo a sua vida está desencontrada com Deus? Há quanto tempo você não tem um encontro com Deus no secreto, onde você, sem explicar, você simplesmente é restaurado, você é liberto, você é transformado, você é reorientado. A sua vida simplesmente é reorganizada de dentro para fora, por conta desse encontro com esse Deus vivo, com esse Deus real. Há quanto tempo você não tem isso? Há quanto tempo a bagunça da sua rotina, as informações que asseguram essa falta de controle de você está deixando que tudo isso tome conta. Por isso aqui Deus fala sobre 4 verbos. Ele fala o verbo buscar, clamar, abandonar e voltar. 4 verbos. Ele fala: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. E aí ele diz: abandone o quê? O seu caminho e os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia e dará de bom grado o seu perdão. Volte-se para Deus, porque você vai encontrar misericórdia, perdão, restauração total. Realinhamento com o propósito dele para a tua vida. Olha só esses verbos: busque, clame, abandone e volte-se. No nosso encontro com Deus, eu quero estimular você a ter mais sede dessa presença, a buscar e a clamar. Quando você clama, você não está só pedindo. Quando você clama é porque você reconhece que não tem recurso. Quando você clama é porque você reconhece que Deus é a solução. Quando você clama, você reconhece que Deus é todo-poderoso e pode intervir na sua história. E é por isso que você clama. Você se movimenta. Você tem um ato de busca, não de passividade, não de indiferença. Não de uma forma irregular, não de uma forma descontinuada, não de uma forma descompassada, mas de uma forma contínua. E aí ele fala: abandone o seu caminho e os seus pensamentos. Eu fui atrás dessa palavra caminho e eu fui atrás dessa palavra pensamento. Porque essa palavra caminho e essa palavra pensamento é o centro aqui desse texto de Isaías 55. E lá no hebraico fala que existem alternativas para a tradução dessa palavra caminho, que pode ter o sentido de pisar, pode ter o sentido de liderar e andar, pode ter o sentido de estrada, jornada, mas pode também ter um sentido figurado de curso de vida, jornada de vida. Portanto, a gente pode dizer que o Senhor está falando para nós: abandone o curso de vida na qual você lidera. Presta atenção nisso. Abandone o curso de vida na qual você lidera. Abandone a maneira de viver na qual você é o centro. Abandone a maneira de viver na qual os teus pensamentos e as motivações do teu coração é que coordenam a sua vida.
que fazem você dar os próximos passos, que é a grande motivação de você sair da cama, é a grande motivação de você trabalhar, é a grande motivação de você estabelecer relacionamentos, porque se for do nosso coração, a gente vai só estabelecer relacionamentos com os iguais. Se for só do nosso coração, a gente não vai conviver em comunidade, sabe por quê? Comunidade se faz pela unidade do Espírito Santo. Isso não vem de mim, isso não vem de você. Porque nós somos limitados, porque nós somos egoístas, porque nós não gostamos da opinião diferente da nossa, essa é a verdade. Mas é somente quando a gente abandona esse caminho, essa estrada, esse curso de vida na qual nós lideramos, para que Deus lidere, é que o caminho da convivência em comunidade, em sociedade se torna possível, se torna viável. Pensamento, aqui que ele fala abandonar o caminho, então esse curso de vida na qual nós lideramos, e esse pensamento pode ser também traduzido como plano, como propósito. Deus tem um propósito elevado para as nossas vidas. Deus tem um plano elevado para cada um de nós. Ele tem um propósito elevado para cada um de nós. Por isso, qual o curso de vida você tem liderado? Qual o plano e propósito você tem seguido? Você está sendo movido por uma sensação falsa de controle da vida? Você está sendo movido por produtividade, a qual você está na frente, você está liderando. Você está a um passo do burnout, meu irmão. Você está a um passo do esgotamento total. Você está a um passo da exaustão. Porque ninguém que está no topo da sua própria vida consegue sustentar a complexidade que nós estamos vivendo. Busque, clame, abandone o curso de vida na qual você lidera e volte-se para o Senhor. Volte-se para Ele. Te arrependa, busque a presença de Deus. Você tem sido intoxicado por esse pensamento pessimista, fatalista. Você tem, de tal forma que você não acredita mais em ninguém, você não acredita mais na vida, você não acredita mais no futuro. Você tem adquirido essa visão destrutiva da vida, onde nada mais presta. A palavra do Senhor diz: os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos. Ou seja, o meu propósito é maior que os teus propósitos, que você designou no seu coração. Os meus caminhos são mais elevados do que os teus caminhos. Por isso, abandone o curso de vida que você lidera e deixa eu liderar a sua vida. Deixa eu conduzir os seus passos. Essa jornada de vida em Deus, ele toma forma em Jesus. Lá em Colossenses, capítulo 1, versos 15 e 16, diz assim, que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. E aí ele diz, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O nosso curso de vida só encontra sentido quando a gente vive por Ele e para Ele. A nossa vida só encontra propósito e sentido quando nós vivemos por Ele e para Ele, porque nós fomos criados por Ele, mas nós fomos criados para Seu louvor, para a Sua glória, para a adoração do Seu nome. Essa é a razão pela qual nós vivemos. Nós fazemos isso trabalhando naquilo que nós trabalhamos, nós fazemos isso construindo família, vivendo em comunidade, mas tudo que nós fazemos para a honra e para a glória do Senhor, por meio do seu sangue, a palavra de Deus diz, Ele estabelece a paz. A pergunta que a gente deve fazer não é como vamos sair dessa situação. Não é como a gente vai sair dessa situação. De repente você está procurando uma solução simplesmente. Mas esse momento de crise, a vida vai nos levar a outros momentos de crise, e aí você vai pensar como a gente vai sair desse momento. Sim, a gente deve buscar alternativas econômicas, financeiras, alternativas à nossa vida, sim, mas eu estou dizendo, esse momento de crise, como a gente vai sair? Não. A pergunta que a gente deve fazer é, como eu posso glorificar a Deus nesse tempo? Nós só faremos diferença caso tenhamos esse encontro transformador, onde Deus nos cura
e restaura. A gente só vai fazer diferença, fazer realmente um impacto na realidade na qual nós vivemos, se nós tivermos esse encontro transformador com Deus. E aí o Isaías, o profeta, ele termina dizendo algo muito maravilhoso. Ele coloca o que seria um pensamento redimido, o que seria uma mente transformada, uma alma limpa, leve, uma alma cheia de paz, de alegria. Interessante que quando ele coloca isso, depois desse encontro com Deus, a circunstância não mudou, o povo continua disperso. O povo continua sob o domínio do Império Babilônico, o povo continua não vendo seus familiares, seus amigos. O templo não foi reconstruído, mas eles foram tomados de uma viva esperança, eles foram tomados de paz, eles foram tomados de alegria, porque eles tiveram um encontro com Deus vivo. Isso muda a história deles. Por isso aqui que o Senhor fala: vocês sairão com júbilo e serão conduzidos em paz. Vocês sairão em júbilo, vocês sairão com muita alegria, vocês sairão em festa, e vocês serão conduzidos em paz. E depois ele vai falando da maneira como a gente vai enxergando as coisas. Ele fala do espinheiro e ele fala que vai ser transformado em murta. Ele fala da celebração dos montes. Então ele está dizendo, olha, tudo isso, esse cenário na qual vocês estão vendo não vai mudar, mas vai mudar o olhar de vocês para aquilo que vocês estão olhando. Porque o seu coração mudou, porque a sua alma foi transformada, porque aquilo que estava cheio de pessimismo, aquilo que estava cheio de fatalismo, aquele coração, aquela alma ferida que feria os outros, foi encontrada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, a única maneira da gente construir comunidade em meio à pandemia é pela ação misericordiosa do Espírito Santo. Só existe isso. Estabelecer e construir uma comunidade em meio à pandemia é a ação misericordiosa do Espírito Santo. Quando nós temos um encontro de Deus, Ele renova a nossa visão. Quando nós olhamos para as circunstâncias complexas e difíceis, a gente diz, não tem jeito. Eu tenho ouvido pessoas falar sobre isso, não tem jeito. Eu não quero voltar para o presencial porque essa pessoa não tem jeito. Olha o que ela está dizendo, olha o que ela está fazendo, não tem jeito. Mas quando Jesus olha para alguém, Ele se alegra, sabe por quê? Porque Ele olha o que a pessoa pode se tornar à medida que ela tiver um encontro com Ele. À medida que ele tiver um encontro com essa pessoa, ele já vê o que vai ser transformado, ele já vê a realidade sendo transformada, por isso ele se alegra. Jesus, ele sorri para essa situação e ele diz, olha, eu vejo já essa pessoa quando ela tiver um encontro comigo. Eu vejo essa pessoa quando ela tiver estabelecido um relacionamento comigo. Eu quero terminar, querido, dizendo que o nosso comportamento, ele reflete o que nós cremos, o que nós temos alimentado no nosso coração. E isso nos leva a uma conclusão: a fragilidade da nossa vida devocional, a fragilidade do nosso relacionamento com Deus, nosso comportamento agressivo se dá pelo fato que nós perdemos esse encontro com Deus há muito tempo, de tal forma que a nossa mente não foi renovada e nem o nosso olhar a respeito das circunstâncias. Por isso eu quero terminar de uma maneira muito prática, te ajudando a crescer na sua vida devocional e na sua vida relacional. Eu quero falar rapidamente, concluindo, mas te desafiando a estabelecer o método MAPA para a sua vida devocional. Bruno, o que é isso? Método MAPA. Ele é um método pessoal e relacional para a gente aprender a estabelecer um relacionamento com Jesus e a sua palavra, um relacionamento transformador. Na sua vida devocional você vai fazer 2 perguntas, bastante práticas. Quando você lê a palavra, você deve fazer: o que Deus está me dizendo aqui? O que Deus está me dizendo aqui? Então você vai para a primeira letra do mapa, que é meditar, e você vai
prescrutar essa palavra, você vai meditar nessa palavra, você vai mastigar essa palavra dizendo o que Deus está me dizendo aqui. Segunda letra do mapa, o A, você vai abrir as verdades que o Senhor revelou ao seu coração com outra pessoa. Você não pode andar sozinho, por isso você vai perguntar o que Deus está dizendo aqui. E você vai abrir essa verdade com outra pessoa. Mas aí você vai para uma segunda pergunta. O que eu vou fazer a respeito disso que Deus está me dizendo? A primeira pergunta é, o que Deus está me dizendo? A segunda pergunta é, o que eu vou fazer a respeito disso? E aí a terceira letra é o P, que é planejar. Você vai refletir o que você pode fazer de prática, de ação, a partir daquilo que Deus está te ensinando. Mas a última palavra é avaliar. Compartilhe com alguém que vai te ajudar a cumprir o que você estabeleceu. Você vai, portanto, fazer duas perguntas. Você vai ler a Bíblia e você vai perguntar o que Deus está me dizendo aqui. Você vai meditar e você vai abrir para alguém essas verdades que Deus está te dizendo. Por isso, não caminhe sozinho. Mas a segunda pergunta que você vai fazer é o que eu vou fazer a respeito. Você vai planejar, você vai entender, cara, Deus está me chamando para ação. E aí você vai avaliar, ou seja, você vai compartilhar isso com alguém, essa pessoa com a qual você abriu essas verdades, que vai te animar, te encorajar a cumprir aquilo que Deus colocou no teu coração. Por isso eu creio que tem três coisas para a nossa vida relacional com Deus, a nossa vida devocional. Primeiro, você é responsável pela sua vida devocional. Você precisa crescer na sua vida devocional. Você precisa buscar a palavra de Deus, você precisa ler e orar, buscar ao Senhor. Mas essa aprendizagem se dá nas relações, então você precisa caminhar com outra pessoa. Você precisa depurar aquilo que Deus está falando no teu coração, compartilhando com outra pessoa, num processo de discipulado. E aí você vai prestar contas para alguém, das decisões que foram tomadas, daquilo que Deus está te chamando a fazer. Por isso, queridos, dentro dessa realidade tão tóxica que a gente está vivendo, eu quero te motivar, assim como o profeta Isaías. Busquem a Deus enquanto Ele pode ser achado. Estabeleça uma vida devocional, estabeleça um relacionamento com o Senhor, um relacionamento transformador, na qual você vai começar a lidar com as coisas, com a vida nos seus relacionamentos, a partir daquilo que Deus já fez em você. E Ele vai começar a fazer através de você. Que Deus te abençoe nesse desafio, nesse tempo tão complexo que a gente está vivendo, mas que Deus com certeza vai transformar a sua vida e vai transformar as suas relações de tal forma que é possível, por meio do Espírito Santo, vivemos em comunidade. Por isso nós queremos orar. Feche seus olhos. Nós queremos buscar a Deus em oração. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Deus, essa palavra, ela confronta a nossa realidade que a gente está vivendo tão isolado, essa realidade que a gente está vivendo tão bagunçado, nossa rotina que não é mais rotina, nosso jeito, Pai, de descansar que é nas redes sociais e com tanta coisa, tanta informação, tantas mensagens de pessoas que nós gostamos que entram atravessadas, Pai, por conta dessa crise, por conta das tensões que nós vivemos. Então nós estamos no meio da pressão do trabalho, nós estamos no meio da convivência do home office, das crianças correndo e no meio de tantas informações nas redes sociais, de relacionamentos rompidos, de pessoas que estão nos magoando. Pai, nós te pedimos, ó Deus, nós levamos esses pensamentos cativos a Ti, Deus. Nós não queremos entrar numa mentalidade pessimista, fatalista, de que a vida em comunidade ela é uma ilusão, que a vida em comunidade não é possível. Senhor, sozinhos nós não podemos, mas pela ação do Teu Santo Espírito é possível. E nós queremos viver essa sobrenatural da Tua presença, Pai. Estabelecendo vínculos de paz, estabelecendo vínculos de alegria, ainda que a gente tenha divergências de opiniões. Senhor, por favor, ajuda-nos a estabelecer na nossa vida um tempo regular de devocional contigo.
Ajuda-nos a ter um encontro marcado, ajuda-nos, Senhor, a ter esse brilho no olhar, Pai, esse desejo de ter um encontro contigo, um encontro transformador, um encontro onde a gente vai estar, nós e você, onde a gente vai abrir a Tua Palavra, e o nosso desejo é que não venham somente informações, mas que de fato a gente tenha um encontro contigo, que é um Deus vivo, um Deus que fala com o seu povo, que a gente depure tudo isso que o Senhor está falando, porque o Senhor fala para o Teu povo, a gente depure isso junto com os irmãos, numa ligação, numa call, numa videochamada, caminhando com pessoas, discipulando pessoas, sendo discipulados, ó Pai, mas não caminhando sozinho. Aonde pessoas vão nos ajudar a fazer essa pergunta, o que o Senhor está falando contigo através dessa palavra? E aí vai fazer uma segunda pergunta, o que você vai fazer a respeito da verdade que você está recebendo? Ah, Jesus, muda a nossa realidade, mas muda o nosso coração, transforma as nossas mentes. Nós queremos levar os nossos pensamentos cativos em Cristo Jesus, que nos perdoa, que nos restaura, que nos dá nova vida. E é a partir de Cristo Jesus que nós queremos viver nesse tempo tão complexo. Sendo Jesus para os outros, com compaixão, com misericórdia. Por vezes com palavra de confrontamento, mas sempre em amor e sempre caminhando junto, investindo tempo na vida de pessoas. Não tem sido fácil, Pai, mas ajuda-nos. O Senhor já falou que não ia ser fácil. Nós contamos com a Tua presença, sozinhos a gente não vai. Sozinhos nós não conseguimos, nós precisamos do Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos depurar essas verdades, tudo isso que nós aprendemos, tudo isso que Deus falou no nosso coração, cantando uma canção que nos ajuda a colocar nossa fé tão somente em Deus. Que Deus abençoe nesse canto comunitário. Problema suportar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. O clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar, me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados Senhor, estão
firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Nós queremos, além de afirmar nossa fé com essa canção, que é um credo na qual nós confessamos a nossa fé, nós dizemos, nós queremos ser determinados nos nossos comportamentos por meio daquilo que nós cremos, não pelas circunstâncias à nossa volta, não por aquilo que nós vemos ou ouvimos, mas pelo que nós cremos. E é dessa forma que Deus desintoxica a nossa alma, é dessa forma de alma limpa que a gente pode transformar o mundo. E por isso nós queremos orar. Eu sei, de repente você quer uma oração específica, você está passando por algo específico, então a gente quer convidar você logo quando acabar aqui esse culto, vai estar disponível uma sala virtual, a qual você vai poder colocar às 10 horas da manhã quando iniciar esse culto, mas também às 19 horas da noite após o culto, você pode ali ter um tempo de oração específica, onde você vai nos ver, onde a gente vai ver você, e você vai colocar e nós vamos ter o privilégio de orar por você, abençoar a sua vida. Mas nós agora também em vídeo, nós queremos orar ao Senhor. Feche seus olhos, nós queremos clamar a Ele. Senhor, a Tua Palavra nos ensinou, através desse culto online, Pai, que a gente deve Te buscar. A gente deve buscar a Tua presença, mas a gente deve clamar ao Senhor. E por isso nós viemos aqui, Pai, Te buscar, e nós viemos clamar ao Senhor. Pai, a gente está vivendo um tempo muito sério, Pai. A gente está vivendo um tempo, Pai, com muitas mortes, com muitos lutos. Senhor, a realidade do Brasil, a realidade de Curitiba é uma realidade complexa e que gera medo. Nós não estamos no controle, Pai, por isso nós queremos entregar tudo isso nas Tuas mãos. Tudo isso nas Tuas mãos. Nós clamamos pela Tua intervenção. Nós clamamos pela Tua intervenção na saúde das pessoas, restaurando a sua vida, restaurando a vitalidade da sua vida, Pai. As pessoas que estão no leito do hospital, ou pelas pessoas que estão em casa sem coragem de ir ao hospital, Pai. Sem um diagnóstico adequado, mas com medo que seja pior ao ir para o hospital. Senhor, seja Tu com elas, Pai. Atue, Pai, naquelas realidades onde as pessoas estão enfermas, estão totalmente sozinhas e que essa palavra chegue ao coração delas. Que elas saibam que o Senhor é presente, o Senhor é real, o Senhor é vivo. E por favor, nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus que cura. Por isso, Pai, cura a vida de cada pessoa que está enferma, está ouvindo essa mensagem, está vendo essa mensagem. Pai, nós cremos que o Senhor cura, por isso nós clamamos em nome de Jesus. Cura, restabeleça a vida totalmente, plenamente. Te pedimos em nome de Jesus, na autoridade que temos em Cristo Jesus como os Teus filhos. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Também para aquelas pessoas que estão em burnout, Pai, isso que nós falamos, tem pessoas que estão um passo do burnout, mas tem pessoas que já estão, Pai, exaustos. Estão sem esperança, estão esmagados pela pressão do trabalho, pela crise econômica, pela rotina da vida, que nunca entra em ordem. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, toca o coração, renove a vida. Pai, limpe a alma, para que de alma limpa possa viver nesse mundo caótico, mas com seu interior reorganizado, para ajudar na reorganização desse mundo caótico. Senhor, nós continuamos intercedendo pelos nossos heróis sem capa, mas nossos heróis de jaleco. Pessoas que estão dando literalmente a sua vida, o seu tempo, a sua energia para ajudar a salvar vidas nos hospitais. Pai, todos os profissionais da área da saúde, nós te pedimos, Deus, seja Tu com elas, Pai, que elas sintam o Teu abraço, que elas sintam a Tua força quando eles já não têm mais força.
pela jornada de trabalho, pela rotina, o medo que dá, Pai, por pessoas morrendo, também no seu contexto familiar. Pedimos, Pai, ser Tu com elas, Pai, transforma essa realidade, Pai. Que cada hospital possa ser enchido por essa esperança que nós temos em Ti, Deus, a esperança de uma nova vida, a esperança que nós temos, Pai, onde o Senhor está, ali a nova vida. Dê também, Pai, a esses profissionais alegria ao trabalhar, Pai, disposição ao trabalhar, para ajudar na recuperação de tantas e tantas pessoas, no tato com as famílias inconformadas com o não contato pessoal com esses que estão enfermos. Nós oramos pela nossa cidade, pelo nosso país, pelos nossos governantes e autoridades. Nós te pedimos por sabedoria, por discernimento, por bom senso. Nós te pedimos, ó Deus, por favor, Pai, dê a eles responsabilidade e compromisso com pessoas, mas também muito discernimento para a tomada de decisão, que nunca é fácil. Mas também que nós ajudemos nisso, Pai, nas tomadas de decisão, naquilo que nos cabe. Nós te pedimos, Pai, a Tua intervenção, nós oramos por nós como comunidade. Esse tema tem a ver com a gente. Restabeleça os relacionamentos quebrados, Pai. Reconcilie pessoas brigadas. Transforme, Pai, essas famílias que muitas vezes não se falam mais por conta de opiniões diferentes. Só o Teu Santo Espírito pode unir aquilo que foi quebrado, foi rompido. Por isso nós clamamos em nome de Jesus, que assim seja. E assim, Deus, nós colocamos na oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou a orar, em uma só voz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto e lhe dê a sua paz agora e sempre. Amém. Amém. Nós queremos ainda nos despedir com uma canção para que abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé e te encha de esperança. Deus abençoe. Até o próximo culto e até esse momento da sala virtual logo já. Guarde para o seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, chegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua. Deus
vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde no seu amor, no seu